Vampeta, eu tenho aqui alguns números, Vamp, para você comentar, com o Fausto também. Nos 90 minutos, né? Posse de bola, 63% para o Corinthians contra 37% do Bragantino. Grandes chances, 3 do Corinthians, 1 do Bragantino. Finalizações, 19 do Corinthians contra 11 do Bragantino. Defesas do goleiro, 5 do Corinthians, 4 do Bragantino. Escanteios, 6-6. E também aqui o número de desarmes, 18 do Corinthians e o Bragantino, 14. Números para embasar o comentário de Vampeta e também de Fausto Favara. 1-1, Vamp. 1-1, né? Eu acho que pelo segundo tempo do Corinthians, o volume que teve, lógico, o Bragantino teve a chance ali com o Elinho no final do jogo para poder matar, ter feito 2-0 e o Bragantino sair com os 3 pontos. Não fez. Na sequência, o Thales, né, Magno, que está estreando, fez o gol, né? Eu acho que o resultado, pelo segundo tempo, o volume que o Corinthians criou, né, meio na força da vontade, meio no Bumba Meu Boi, valeu. Acho que o empate foi justo. E para você, Fausto Favara, empate 1-1, Corinthians foi para aquele tudo ou nada, conseguiu o empate e até em algum momento, como o Nápoles citou, acreditou na virada. Se tivesse ali, quem sabe, um pouco mais de acréscimo ou dependendo se o gol de empate tivesse saído mais cedo, o abafa seria maior para tentar a virada. Foi pro tudo ou nada, criou algumas oportunidades, foi pro Bumba Meu Boi, né? Porque era bola na grande área para ver o que dava, né? Eu sempre brinco, Guilherme, e a gente sempre fala aqui, né? Gol com a cara do Corinthians, gol com o jeitão do Corinthians. Mas o torcedor não aguenta mais isso. O torcedor não aguenta mais isso. Esse negócio de que a torcida do Corinthians está acostumada com isso, é isso aí. Olha, não é possível alguém se acostumar com sofrimento, Vamp. Sofrimento é legal uma vez, uma ou duas vezes, pra criar uma história legal, né? Mas toda hora isso é infarto do torcedor do Corinthians. Aí o torcedor do Corinthians não aguenta. Aí você passa do limite. Eu acho assim, vou tirar os pontos positivos. Eu acho que o empate é péssimo pro Corinthians, na atual situação do Corinthians. Acho que o Corinthians tem que vencer dentro de casa todos os jogos. Pode empatar fora e pode perder fora, né? Nem poder pode muito, mas se perder e empatar fora, faz parte do jogo. Agora, dentro de casa, você tem que vencer nessa reta final. Independente do adversário, é superior, mas tem que dar vida ali pra vencer. Não pode mais perder. Chegou um momento no campeonato, você não pode tropeçar. Você tá lá embaixo, na zona de rebaixamento. Sabe? Não tem aquela gordura pra você ir tirando, não. O Corinthians já tá sem gordura na zona de rebaixamento. Então, com relação ao resultado, eu achei um péssimo resultado, porque a vitória seria o melhor pro Corinthians. Agora, diante das circunstâncias, óbvio que um empate tá bom, né? Agora, eu tiro algumas coisas positivas. Eu não desaprovo o André Ramalho, não. Não desaprovo, mas também não acho que foi uma grande contratação. Acho que é um jogador para compor elenco. Agora, o Thales Magno pode ser uma peça-chave. O Corinthians é um jogador que é muito acima, na minha opinião. O Garro é um jogador bastante acima, né? Com a chegada do Thales Magno, que pode ser um jogador muito útil, entrou muito bem. O Vamp conhece bem o Wesley, né? Mas o Wesley, ele deu azar, né, Vamp? De pegar o Corinthians nesse momento complicado, né? Pro cara que tá chegando, azar demais, né? Falam que tá cheio de proposta pra poder sair, né? Tem que ver aí com bons olhos pra ver, porque se não utilizar bem, daqui a pouco fica no banco e não vende, desvaloriza e desvaloriza aí a parte financeira do clube. E ele não tá bem, Guilherme, ele não tá bem. Me parece que o Ramondinho não é muito fã dele, não, viu? Do Wesley. O Ramon Dias, aí já pega. Informação importante, né? Lógico que é importante. Porque... Só ver. É o atleta que tá tendo proposta aí de vários clubes europeus, segundo se fala. O treinador não põe, bota sempre no segundo no banco. Desvaloriza o jogador, e se fosse o principal jogador, que pra mim durante a temporada, o principal atacante do Corinthians, eu acho que ele precisa de mais tempo. Mas você vê o principal jogador do jeito que tá, né? O Romero tá jogando direto. O Pedro Henrique saiu hoje jogando. Você vê que na substituição o Pedro Arroio tá tendo também a oportunidade. E quem tá tendo proposta, se não vai utilizar, vende, repõe esse dinheiro pro clube e
ver mais reforços. É isso aí. Acabou o jogo no Maracanã? Não, é no Não, Engenhão. é no Engenhão? Acabou Isso. o jogo no Engenhão, hein? Isso, Vasco 2, Fluminense 0. E só uma correção, eu falei que o Corinthians está em 18º, não, 17º, né? Com 21 pontos. Essa correção, então, o Corinthians é o 17º colocado, segue na zona, mais uma posição à frente do que eu tinha falado. 17º colocado com 21 pontos e o Fluminense é o 18º com 20 pontos. Para falar do Thales Magno, alguns números aqui que o Fausto gosta bastante para também analisar a partida do Thales Magno. Um gol, né? Foi o gol aí do empate. Em uma finalização pro gol também, uma para fora. Ele teve ali 4 dribles, um foi certo, 32 ações com a bola, passes certos, né? Ele tentou ali 12, acertou 11, ou seja, 92% dos passes do jogo. E 2 passes decisivos. E ele jogou ali pouco tempo, né? Ele entrou e jogou 46 minutos, né? Foi o segundo tempo ali, ele entrou na vaga do Romero. Então jogou 46 minutos, pelo menos aqui tá confirmando esse número. E aí, Vamp, a estreia do Thales Magno realmente foi boa? Ou o gol, assim, foi, digamos, não um acaso, mas foi uma fora da curva, né? Ou a atuação dele foi boa mesmo? Não, é bom, né? Você estrear numa equipe ali que precisa se reforçar, precisa de reforços. Ele vem com um desses reforços, faz o gol, né? Pra dar moral, confiança. Né? Ele tá tentando retomar aí, ele começou bem no Vasco, depois convocado pra seleção de base, tudo. Foi lá pra terra do Tio Sam, tá vindo, pega o Corinthians no mau momento e ele estreia com gol. Né? É sempre bom você estrear, principalmente o gol que dá um empate ao Corinthians e não leva o Corinthians à derrota. Eu achei que ele entrou bem. E você, Fausto, a partida de Thales Magno lá em Itaquera, com gol decisivo, Foi bem. né? Foi bem, ele se entregou bastante no jogo, né? Ele já entendeu o que é o Corinthians, né? Isso já é uma boa, né? Eu gosto de jogador assim, eu gosto de cara assim. O Thales acabou de chegar, poderia ter falado, olha, eu preciso de uma semaninha aí pra me adaptar, né? Porque tá vindo de um futebol dos Estados Unidos, onde ele ficou mais de 2 anos, então é óbvio que tem a questão de adaptação, mas ele é muito novo, então para o jogador novo é diferente, para o jogador novo ele pega mais fácil a coisa, né? E aí hoje ele pode sentir o que é o Corinthians, né? 42 mil torcedores na arena, uma pressão absurda, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento e estava perdendo o jogo para o Bragantino. Ele apareceu em algumas oportunidades bem, em alguns lances muito bem também. É um jogador que veio para somar. Eu colocaria como titular o Thales Magno. Ainda mais depois de uma partida como essa. Você vai jogar contra um Fluminense... Começa a partida com Romero e Pedro Henrique. O Thales Magno, pelo que fez hoje em pouco tempo, jogou melhor que os dois. Não tem dúvida. E outra coisa, você vai colocar contra o Fluminense, por exemplo, que é um adversário que ele já enfrentou muito na vida dele. Sabe, eu colocaria, o próximo jogo do Corinthians é contra o Bragantino. Isso, né? Depois Fluminense. Depois Fluminense, no Brasileiro contra o Fluminense. Eu colocaria ele como titular. Titular no próximo jogo. Foi muito bem nesses minutos que ele teve em campo. Ajudou demais o time e eu tenho certeza que... sabe, avaliar um jogador agora nessa fase do Corinthians, Guilherme, é até meio injusto às vezes. Porque é igual o Wesley, eu acabei de falar do Wesley. Você tá com um jogador lá que poderia ser um jogador que estaria arrebentando, talvez em outro momento do time, né? Nesse momento é quase esperado de um salvador da pátria, né? E aí é duro você esperar que o jogador seja salvador da pátria. Às vezes um jogador não formado como Wesley, às vezes um jogador como o Thales Magno, que não é nenhum jogador extra-série. Não dá pra você esperar que seja um jogador salvador da pátria. É um jogador que veio pra ajudar o time. É verdade. E até sobre essa sequência do Corinthians, você que nos acompanha com imagens neste momento no YouTube e no aplicativo Panflix, estamos ali com os melhores momentos do jogo, né, Fausto? Fausto narrou e agora as imagens também ali com os gols, com os melhores momentos, com as defesas. Olha lá o lance do Bragantino, Fausto, que o Elinho perdeu, né? Você narrou esse lance.
O Quer Elinho replay? pede o gol e na Você sequência quer o Corinthians empata. Você quer o replay aí? Vamos lá, narra esse lance aí de novo, Fausto. Não, agora já era. Deixa poupar, que porque a pena. semana tem muito jogo, É né? verdade, isso é verdade. Mas esse gol do Elinho aí, pra mim, o Elinho perdeu. Óbvio que o Hugo acabou fazendo a defesa, mas o Elinho teve toda a chance do mundo de matar o jogo ali. Eu acho que foi o PH que falou, né? Que ele tem dificuldade de bater. Ele é canhoto, né? O Nápoles falou também. Então. E ficou claro nesse lance, porque... Mas o que eu achei estranho é que ele foi meio que puxando o freio de mão quando tava próximo do gol. O jogador rápido, limpa, faz o que ele fez no primeiro gol. Poderia ter matado o jogo nessa. Pois é. A sequência do Corinthians, então, Bragantino na terça-feira pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das oitavas de final. Depois pega o Fluminense no Campeonato Brasileiro, no sábado, lá no Maracanã. Aí pega novamente o Bragantino no jogo de volta da Sul-Americana, em Itaquera, na outra terça, do dia 20. Aí tem Fortaleza pelo Brasileiro, lá em Fortaleza. Depois, Flamengo em Itaquera. E fecha essa sequência complicada contra o Botafogo. Então vai pegar a Copa Sul-Americana, né? Os 2 jogos com o Bragantino, um jogo contra o Fluminense, duelo direto contra o Z4, e 3 adversários do G4, né? Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Uma sequência complicada, né, Vamp? Desse Corinthians no próximo mês, né? Até o dia 15 de setembro. Tem os jogos de mata-mata aí pela Sul-Americana e a própria Copa do Brasil, né? Como você falou aí, né? Copa do Brasil ainda a gente não sabe quem é o sorteio. A gente eliminou o Grêmio. Vai ter o sorteio, mas o Campeonato Brasileiro é o principal, né? Tem que olhar ali. Próxima rodada pelo Brasileiro, muito importante. O Fluminense está ali na zona de rebaixamento também, com um jogo a menos que o Corinthians. Várias agremiações aí com jogos a menos, só olhar a tabela, né? Eu acho que o empate foi justo, mas não é um resultado bom para o Corinthians. O Corinthians precisa ganhar seus jogos, principalmente dentro de Itaquera, né? A torcida comparece, ajuda a equipe, mas as vitórias não estão vindo. E aí, Fausto, essa sequência do Corinthians, né? Vamos ter 2 jogos muito interessantes entre Corinthians e Bragantino, porque são 2 equipes que o Bragantino também está oscilando, né? Hoje ficou claro que está oscilando, né? Não fez nenhum jogo espetacular hoje diante do Corinthians, não. Esse resultado me pareceu mais justo. Então vai ser um jogo de decisão muito aberto entre Corinthians e Bragantino. E contra o Fluminense, apesar de tudo, é que o jogo é lá, né? O jogo é lá, né? O jogo não é aqui, não. É no Maracanã. O jogo é no Maracanã. Mas mesmo assim, olha, eu coloco... Nossa senhora, que jogo difícil, cara. Os 2 na Pindaíba, né? Os 2 lá embaixo. Mas o Fluminense melhorou bastante com o Mano. Em casa... tomou uma cacetada hoje do Vasco, né? Hoje era fora de casa, mas também tem um detalhe. Hoje o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, viu? 2-0? O primeiro gol do Vasco teve um toque de mão ali. 2, na verdade, toques de mão. No Léo Pelé e no Verrete. A arbitragem deu gol, mas deveria anular. Enfim. E aí, você toma um gol, acaba... Mas enfim, eu só tô... Alterando. Mas enfim, é um jogo... Os 3 confrontos, a decisão para quem passa tá muito em cima... Tá muito, assim, difícil de falar quem vai passar. E o jogo do Corinthians e Fluminense também é muito difícil de apontar um favorito para esse jogo. Valeu, Guilherme! Boa! Tamo Obrigado, junto. Fausto, Vamp, que voltam amanhã aqui na Jovem Pan. Guilherme Nápoles.